Oiê, ciências viajantes abençoadas, tudo bom com vocês? Vamos para o dia 12 do exercício da gratidão? Bora lá! Dia 12, pessoas mágicas que mudaram a nossa vida. Olha, gostou desse exercício? Bom, eu não lembro, eu fiz em 2022, se é esse, mas tem um exercício que eu vou te falar que ele me ajudou a olhar literalmente para todas as pessoas, até as que me desafiaram num nível que, graças ao desafio delas, eu entendi o poder da fé que eu tenho, o poder da minha oração e o poder de quem eu sou em essência. Vamos lá. Às vezes, nossa própria luz se apaga e é reacendida pela fagulha de outras pessoas. Todos temos motivos para pensar com uma profunda gratidão naqueles que acenderam a chama dentro de nós. Albert Schweitzer, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, médico, missionário e filósofo. Bom, vamos lá. Começando. Todos nós temos pessoas que nos iluminam, né? Às vezes a gente está assim, chateado, desapagado, meio... e aí sempre vem alguém que... Enfim, bora lá. Todos nós já recebemos ajuda, apoio ou conselhos de outras pessoas no momento em que mais precisávamos. Às vezes, alguém muda o rumo da nossa vida por meio do seu incentivo, orientação ou simplesmente por estar ao nosso lado na hora certa. Porém, à medida que a vida segue, costumamos nos esquecer desses momentos. Outras, você percebe o impacto que essa pessoa teve muito tempo depois, quando olha para trás e percebe que alguém em sua vida foi especial e foi fundamental para transformar sua vida para melhor. Às vezes a gente esquece, é normal. Quem nunca esqueceu? A gente é humano. Essa pessoa pode ter sido um professor. Lembrei do exercício agora. Porque eu tô lendo, e aí eu leio, e eu vou fazendo junto com vocês. Tanto que se você tem alguma dúvida, sempre vai no story lá no Instagram no dia seguinte, que eu vou deixar aqui o @ pra vocês. Sempre vai lá, que eu tô sempre partilhando como que tá sendo a minha experiência pra que a gente faça esse exercício junto, tá bom? Então eu não li o livro antes, eu tô lendo agora junto com vocês. Por isso que a minha leitura nem é tão perfeita. E eu não me orgulho, não tenho vergonha disso, porque essa sou eu leio assim dessa forma. Vamos lá. Essa pessoa pode ter sido um professor, um treinador, um tio ou tia, um irmão, um avô ou avó. É membro da sua família. Pode ter sido um médico, uma enfermeira ou um melhor amigo. Pode ter sido a pessoa que apresentou o seu atual parceiro, ou um hobby que se tornou uma de suas paixões. Talvez tenha sido até um desconhecido que surgiu em sua vida apenas por um instante e fez algo que comoveu profundamente. Eu tenho uma pessoa, eu vou partilhar agora com vocês, que eu nunca mais a vi. O nome dela é Valéria, foi a minha primeira professora da vida, porque eu entrei na escola com 8 anos de idade, né? Eu não sabia ler, não sabia escrever, tanto que o meu primeiro material foi uma caneta e um papel de pão, literalmente, porque a minha condição financeira na época era muito escassa, muito. E eu e o meu irmão, a gente foi pra escola assim. Então, essa professora, ela era assim, ela parecia uma boneca, sabe, ruiva, nunca vou esquecer dela. E eu tava com vergonha, tava com medo, porque todo mundo tinha seus materiais, né, tava ali contando, mostrando os desenhos, e eu e meu irmão a gente não tinha. E todo mundo sabia ler e escrever, e a gente não. Então ela separou um canto da lousa, e ali ela fez pra gente o alfabeto, os números, e ela foi pegando na minha mão e foi me ensinando, e eu tremia, e ela olhou tão amorosamente no meu olho, e ela falou: eu acredito em você. Você vai conseguir, você é muito inteligente. Vai devagar e eu acredito em você. Cara, eu levo isso pra vida, porque eu falo que ela foi no meio do meu vucu-vucu, né? Ela não deixou as crianças tirarem sarro da gente, ela tratou a gente como se a gente fosse filho dela, sabe? Eu não sei explicar, mas essa professora, isso tem anos, né? Porque eu entrei na escola com 8 anos, eu tô com 43, tanto que eu não a vi mais, nunca mais, né? E a gente adolescente, a gente nem se apega a esse detalhe, mas ela foi uma professora que me deu aula que eu não esqueço, do carinho, o respeito, a forma com que ela lidou comigo e com meu irmão no primeiro impacto, na primeira vez que nós entramos numa escola, com aquele monte de criança, e a gente assim, e agora? E eu lembro que eu tremia e eu chorava, e ela passava a mão assim na minha cabeça, e ela: calma, tá tudo bem, você não tá sozinha, eu tô aqui. Nossa, foi, olha,
Que professora, eu só quis compartilhar com você porque falou de professor e eu sempre, quando falam de professor, eu lembro dessa professora, né? Professora Valéria, que deu aula na escola, professora Yolanda Conte, gente, que professora mágica, que professora abençoada. Como eu gostaria de hoje poder encontrar ela novamente, mas não existe, acho que não existe essa oportunidade, quem sabe, né? O que o universo nos reserva, mas a paixão no olho dela. Eu tô com 43 anos e eu não consigo esquecer, porque ela marcou minha vida. Bom, vamos lá. Minha avó é responsável por meu amor pelos livros, pela culinária e pelo campo. O fato dela ter dividido comigo seu apreço por essas coisas fez com que elas afetassem e mudassem o rumo da minha vida. A culinária foi uma das minhas grandes paixões por mais de 20 anos. Meu amor pelos livros fez com que eu me tornasse escritora. E meu amor pelo campo influenciou a minha escolha pelos locais onde, ao longo da vida, eu vivi. Minha avó também me ensinou, com mão de ferro, diga-se de passagem, a dizer obrigado. Na época, eu achava que ela estava apenas me ensinando a ser bem educada. Somente mais tarde percebi que ela ter me ensinado a dizer a palavra mágica foi o maior presente que eu poderia ter me dado. Minha avó já não está entre nós, mas continuo a ser grata a ela pela sua enorme influência em minha vida. Obrigada, avó. Você viu que bonitinho? Então, na vida da Rhonda, a avó dela, né, foi a pessoa que marcou. Na minha vida, uma das pessoas que me marcou foi a professora Valéria, o amor dela. Então, obrigada, professora Valéria, por tudo que você fez por mim, pelo meu irmão, mas em especial por mim, né, porque era eu e ela ali, o olho no olho, o carinho, o afeto, me ensinando a falar corretamente as palavras, me ensinando a ler, me ensinando a escrever. Então, muito obrigada, professora Valéria, por você ter sido uma professora excepcional na minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão. No dia de hoje, você vai pensar nas pessoas mágicas que causaram um impacto no seu modo de viver. E em algum momento, encontre um lugar tranquilo para ficar sozinho. Sente-se e pense em 3 pessoas extraordinárias que mudaram a sua vida. Assim que terminar de escolhê-las, concentre-se em uma de cada vez, falando em voz alta com a pessoa em questão, como se ela estivesse presente e explicando-lhe por que você é grato a ela e como a sua vida mudou depois de conhecê-la. Olha que legal, eu não lembrava desse exercício, tá vendo? Ora lá. Mas sempre que fala de professora, eu sempre vou falar da Valéria. Não deixe de fazer esse exercício mágico com as 3 pessoas, uma logo após a outra, pois isso fará com que você sinta gratidão de maneira muito mais profunda. Se fizer um exercício em partes ao longo do dia, não sentirá o mesmo nível de gratidão e tampouco receberá os resultados mágicos. Então, fez de um, já faz da outra, já faz da outra. 3 pessoas e faz o exercício seguido. Veja abaixo um exemplo do que pode dizer. Aí ela coloca aqui: Sara, gostaria de lhe agradecer por você ter me incentivado a seguir meu coração. Eu estava perdida e confuso naquele dia, mas suas palavras calaram fundo em mim e aliviaram o meu desespero. Graças a elas, encontrei a coragem de correr atrás do meu sonho e me mudei para a França para trabalhar como aprendiz de chefe. Agora estou vivendo a vida com quem sempre sonhei e não poderia estar mais feliz. Tudo por causa do que você me disse naquele dia. Obrigado, Sara. Você viu? Foi um exemplo que ela deu, que nem eu falei da professora Valéria. E eu nem tinha lido, gente. Como eu disse, eu li esse livro em 2022, não é 2024. Eu li esse livro em 2022 e tô novamente lendo com vocês agora em 2025 e fazendo o exercício junto com vocês, tá bom? É muito importante que você diga os motivos da sua gratidão. Não tem problema se alongar demais. Pelo contrário, quanto mais falar e quanto mais profundo for o seu sentimento, mais incríveis serão os resultados. Você verá uma explosão de magia em sua vida ao fazer este exercício. Ele é um dos gestos de gratidão mais poderosos que existem. Se por algum motivo você não puder expressar sua gratidão em voz alta, escreva uma carta para cada uma das pessoas escolhidas. Foi o que eu fiz. Eu vou ver se eu acho o exercício que eu fiz, esse exercício, e aí eu trago aqui para vocês, eu vou ver até se eu acho quem são as pessoas. Uma delas eu sei que é a Valéria, se eu não estiver enganado,
Mas é que sempre fala de professora, eu sempre falo dela. Mas eu vou ver se eu acho exercício e eu compartilho com vocês depois, lá no Instagram, tá bom? Assim que concluir o exercício, vai sentir uma grande diferença na maneira como se sente. A primeira prova de que o poder da gratidão está funcionando é que, acima de tudo, você ficará feliz. A segunda é que você passa a atrair coisas maravilhosas para si. E como se não bastasse, a felicidade que sente após praticar a gratidão também atrai mais coisas maravilhosas que, por sua vez, lhe trazem ainda mais felicidade. Essa é a magia da vida e esse é o poder mágico da gratidão. Então, antes de eu ler o resumo, eu vou ver se eu acho o exercício. Eu não lembro, gente, se eu fiz carta, eu sei que eu escrevi. E se eu achar, eu vou compartilhar lá nos stories amanhã para vocês, tá bom? Não sei que horas que eu vou conseguir, mas eu vou fazer questão de compartilhar para vocês, porque é um exercício mágico, né? A gente poder olhar na nossa vida e marcar pelo menos, que a gente tem várias, mas pelo menos 3 pessoas que impactaram a gente assim, sabe? Positivamente, que de alguma forma o que elas falaram, como elas agiram, trouxe algo à tona na gente que a gente, não, eu posso fazer isso, não, eu devo fazer isso, graças a uma pitadinha que essas pessoas disseram para nós, tá bom? Resumo do exercício mágico número 12. Pessoas mágicas que mudaram a sua vida. Lembrando, amanhã você vai pegar um tempo para fazer esse exercício, mas vamos lá. O que você vai fazer? Enumere suas bênçãos, faça uma lista de 10 bênçãos, escreva por que você se sente grato, releia sua lista até o final de cada item e diga obrigado, obrigado, obrigado e sinta o máximo de gratidão possível por essas bênçãos. Isso você vai fazer de noite, antes de você dormir. Então você vai pegar 10 coisas do seu dia para que você seja extremamente grato. Durante o seu dia, encontre um lugar tranquilo para ficar sozinho em algum momento do dia e faça uma lista de 3 pessoas que mudaram a sua vida. Concentre-se em uma pessoa da lista de cada vez. Falando em voz alta, diga a cada uma delas o motivo da sua gratidão e explique como elas afetaram o rumo da sua vida. Então você vai falar isso em voz alta para essas pessoas. Ah, Gi, mas elas já partiram. Ah, Gi, mas elas não estão mais aqui. Ah, mas eu nem sei. Você imagina, você sabe quem é? Que nem eu falei da professora Valéria, é como se ela estivesse na minha frente. Sabe, aquele cabelo vermelho dela ondular, meio encaracolado, ela tinha até uma franjinha, os olhos claros que ela tinha, a pele branquinha, parecia um anjo, gente. E ela foi uma pessoa que o carinho e o amor que ela teve comigo, que era algo que eu até não tinha, foi, sabe, eu me apaixonei, falei, nossa, ela podia ser minha mãe, olha, de criança, né? Falei, nossa, eu quero ser igual a ela. Tudo bem que ela era calma para falar serena, e eu não sou um furacão, mas foi uma pessoa que a forma com que ela mudou, eu acredito em você, você consegue. Às vezes eu lembro que eu ia fazer as letras, escrever as palavras, eu não consigo, eu não sei. Ela, calma, você consegue. Eu acredito em você, eu tô aqui, você não tá sozinha. E isso marcou a minha vida, porque ela foi a primeira, assim, pessoa, né, diante de tudo o vucu-vucu, o Paranauê que eu tive, né, aos 8 anos, ela foi a primeira pessoa que me influenciou positivamente e eu nem imaginava. Então, gratidão, professora Valéria, por você ter sido ímpar na minha vida e até hoje eu falo de ti para todas as pessoas como se a gente convivesse, somos amigas, né, a gente se conhece, somos best, pois não. Mas eu tenho um carinho enorme e um respeito pela senhora, então gratidão por sua existência, que Deus sempre abençoe a senhora. E logo antes de dormir, coloque a sua pedra mágica na mão e diga a palavra mágica obrigado pela melhor coisa que aconteceu ao longo do seu dia. Viu que simples? Adorei esse exercício, né? Fácil, rápido e prático. Então, quero que você se concentre em 3 pessoas, famosas ou não, do seu ciclo ou não, que te influenciaram positivamente. Porque que nem uma pessoa que eu posso falar, que na época eu não falei dela, mas hoje eu poderia falar, uma mulher que me influenciou também positivamente, Beth Russo. Gente, a forma com que ela ensina o Ho'oponopono, cara, é surreal. Surreal. Então, através da Beth Russo, eu comecei a estudar o Ho'oponopono. Outra mulher famosa, e que já foi minha professora, né, que eu ainda estudo os vídeos dela, que eu também já paguei curso dela, já comprei objetos dela, enfim, Maia Andrade, dona do canal, criadora, né, do Temporariamente Humana. Ela que trouxe o Centelha Divina e me ensinou essência, centelha, que tá aqui dentro, que é quem eu sou. Então é outra mulher que me influenciou positivamente.
Quem mais eu posso falar? Gira, tua família não tem ninguém? Gente, eu admiro muito a minha mãe, pela garra, pela força, sabe, assim, mas não, é diferente, né? O amor, o carinho que eu tenho por ela, mas eu não vou falar dela. Não é porque eu não a respeito, não é porque ela não tem uma influência. Tem, mas tem gente que se sobrepõe, entendeu? Então, se você não conseguir escrever sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu tio, sobre sua avó, não tem problema. Não precisa ser necessariamente família. E nem a pessoa mais positiva da minha vida, a primeira, foi uma professora. De repente, você tem um amigo. Eu também tenho duas pessoas que trabalharam comigo, agora eu vou lembrando, né? Duas pessoas que trabalharam comigo, uma é o seu Raul, que foi um gerente que eu tive, gente, ele me abriu muito o olho sobre a vida, porque eu era tiro, porrada e bomba, né? E o Maurício, que também era gerente administrativo de São Paulo, porque era uma rede de odontologia que eu trabalhava, e aí tinha o seu Raul, que era o gerente daqui da Baixada Santista, e o Maurício, que era o gerente geral. E quando eu saí dessa clínica, o Maurício me escreveu um e-mail que eu tenho até hoje, que ele fala, cara, você entrou uma moleque e sai de lá uma mulher. Orgulho da pessoa que você é. Se precisar de mim, conte comigo para sempre. Tá vendo? Pessoas que eu não fiz nada. Elas só me cuidaram, me ensinaram, conversaram comigo, me trataram com amor. Pessoas que eu trabalhei. Hoje não convivemos mais, mas foram pessoas que influenciaram positivamente a minha vida. E o Maurício eu sempre falo, o seu Raul eu sempre falo, a professora Valéria eu sempre falo. Eu tive uma sogra também muito querida, a Lúcia, que também me influenciou positivamente. A minha sogra também me influencia positivamente pela mulher forte que ela é, minha mãe, enfim. Tem muitas pessoas, mas tá vendo? Eu falei de pessoas, minha sogra, minha mãe, mas eu também trouxe pessoas de fora, porque é muito, não é que é difícil a gente olhar para as pessoas de dentro da gente, que nem meu marido. Se eu for falar do meu marido, misericórdia. Ele é a pessoa que mais me influencia, que mais acredita, que mais, sabe? Mas o desafio não é só esse, é no geral. Tira uns minutos e se concentra nas pessoas que impactaram você positivamente. Eu vou falar dessas pessoas. A Valéria, que foi minha professora, minha primeira professora que eu tive na primeira série, o seu Raul, que foi um homem extraordinário na minha vida, e o Maurício. Porque eles tiveram todo o carinho, todo o amor, toda a paciência para lidar com a minha pessoa. Também tem a Lu, que quando eu caí doente foi uma pessoa que me acolheu. Enfim, gente, tem tantas pessoas, mas a gente vai escolher só 3. E se eu lembrar, se eu achar, na verdade, a primeira vez que eu fiz esse exercício, que eu acredito que foi escrito, eu vou compartilhar com vocês lá no story do Instagram, tá bom? Eu espero que você tenha conseguido esteja conseguindo fazer esse exercício e que ele seja tão transformador para você como ele tem sido para mim, porque eu li esse livro em 2022, eu fiz esse exercício em 2022 e estou fazendo novamente agora, em 2025, com você. Então não importa se você vai fazer ele agora em 2025, se você vai fazer em 2030, se você vai fazer em 2050, sabe? Sempre que possível, vai refazendo. Eu já queria fazer, mas eu queria gravar e fazer com vocês. E agora que mudou para Essências Viajantes, eu estou gravando e fazendo junto com vocês, tá bom? Eu vejo vocês amanhã. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim, saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Até amanhã.